Olá, amigos, amigas da Weblote TV. Nós continuamos com esse canal de comunicação direta, de bate-papo, de informações que são relevantes para os empresários lotéricos, para os cidadãos das empresas lotéricas desse país. A nossa conversa hoje vai ser bem especial. A gente vai bater um papo com o Luiz Cláudio Smith. Para os amigos lotéricos, é o Luiz Cláudio, lá do Cabo Frio. Ele nasceu em São Paulo em 1964, tem formação em engenharia mecânica pelo Cefet, é pós-graduado em engenharia clínica pelo Albert Einstein e é lotérico desde 1988. Participou do grupo Lotéricos Pedem Socorro em 2015. Tem uma história de militância com a causa dos lotéricos e com causas sociais. É uma alegria grande conversar com você, Luiz Cláudio, e eu já vou começar trabalhando aqui. Conta um pouquinho como é que você ingressou no segmento das loterias. Tudo bem, Valdo? Não sei se vai ser publicado de tarde, de noite, de manhã, mas boa tarde para todos vocês, amigos, né? Eu, até 1988, né? 1988, lá na época da Constituição, né? Eu estava cuidando da minha vida, né? E o meu pai e eu entramos de sociedade na primeira loteria nossa, que né? A Loteria Sete de Ouros, em Cabo Frio. Tá? E durante esses primeiros 10 anos, eu não me envolvi em loteria, quem cuidava 100% era meu pai, inclusive, né, o pessoal mais antigo de loterias da interior do Rio conhecia muito bem o seu Luiz Antônio Dias Schmidt, né? E, infelizmente, em 98, meu pai faleceu. Tá? Bom, eu estava lá no Rio de Janeiro, cuidando da minha vida, tocando negócios, né? E tive essa paulada, né? Porque a perda de um ente querido é sempre uma situação muito ruim, né? E a minha mãe estava morando aqui, e eu olhei para minha mulher, falei, topa, vamos largar. A gente largou tudo e veio para morar aqui na região dos Lagos, em Cabo Frio, que, veja só, não é nenhum sacrifício sair do Rio de Janeiro para morar na região dos Lagos, né? É mais ou menos como sair de Fortaleza para morar em Cumbuco. Tranquilo, né? Bom, mas o intuito maior era acompanhar a minha mãe, e aí, né, eu assumi a primeira loteria, que era Sete de Ouros, né? Depois nós expandimos um pouco mais, sempre como um negócio de família, né, onde eu não sou dono, eu sou sócio, tá? Isso é um negócio nosso de família. Tá? E a gente está no ramo lotérico desde 98. É interessante, Luiz Cláudio, que, na verdade, você tem uma profunda identificação por essa herança paterna, essa herança familiar com o negócio da loteria, com a responsabilidade social das loterias. Mas algo que nos chama a atenção, e todos aqueles que observamos o movimento dos lotéricos, a organização e a luta dos lotéricos do Brasil, a gente tem acompanhado a sua presença, uma presença marcante, efetiva, mobilizadora. Você entrou no movimento sindical, no movimento do Sindicato dos Lotéricos, Febralote, Sindicato Estadual, já em 2013. Mas em 2015, a sua participação foi marcante para a aprovação da Lei 13.177, que a gente conhece como a Lei dos Lotéricos. Conta para a gente aí um pouquinho como é que foi essa luta. Bom, Evaldo, primeiramente, né, eu não tive participação marcante em absolutamente nada. Né? E aí a gente pode, né, nós temos alguns exemplos aí muito, muito marcantes, né? O próprio Jodismar, né? O Aldemar Mascarenhas, né? A gente teve em 2014, né? Nós tivemos uma convenção de lotéricos em Foz do Iguaçu, né? E, bom, nessa época, o Luiz Cláudio, né? O Luiz Cláudio acordava às 5 horas da manhã todo dia, mas não era para ir para a loteria trabalhar, tá? O Luiz Cláudio pegava a prancha de surf, botava um braço em cima do reque do carro, ia pegar onda até as 10h30, 11 horas. Né? E saía da praia, né? Ia para a loteria do centro de Cabo Frio, que é pertinho da praia, guardava a prancha, tomava um banho e depois das 11 ia cuidar da loteria. Tá? Bom, aí o que aconteceu? Né? Aquela situação muito ruim que aconteceu entre
final de 2012, 13 até 2015, né, ela começou a afetar. Né? E em 2014 nós fomos lá para uma convenção do Silopar, né, em Foz do Iguaçu, né, e ali houve alguma coisa, mexeu, né, com dentro e, né, a gente juntou um grupo e resolveu ir para Brasília. Né? A gente até cometeu um erro muito ruim, né, de fazer um protesto na Febralote, que, infelizmente, não, naquela situação não tinha mais nada a ver, né? E até por uma pessoa que teve assim, uma luz, né? E a gente pediu para. Foi combinado da gente mudar, sair e ir para o Congresso. Tá? Bom, essa ida para o Congresso foi muito bacana, né? Porque a gente procurou, a primeira pessoa que nós procuramos, né, foi o secretário, que é primo, né, do deputado de São Paulo, que foi o autor da Lei 2.879. Né? E a partir daí nós procuramos o Wellington Prado. Né? O Wellington Prado, que na época era do PT, é PT, tá? E, cara, o cara abriu as portas para a gente, né, para o grupo que a gente estava, né, e formou uma base para a gente lá em Brasília, né, para a gente poder ir, frequentar, né, e aí não foi o Luiz Cláudio, né, isso foi um grupo, tinha gente de Brasília, tinha gente de Minas, tinha gente... Mas é exatamente essa questão, né, da gente compreender que a luta, ela é coletiva, ela não é personalizada no indivíduo. Exatamente isso, né? A gente tomou até uma iniciativa que foi tempestiva, né? Porque, na realidade, talvez existisse até um direcionamento, mas como a gente não estava tendo acesso ao que estava sendo direcionado, sim, foi tempestivo, mas sempre com cuidado, né, de direcionar em prol né, da briga da categoria, que naquela época, né, era primeiro aprovar aquela audiência pública, né, que graças a Deus o Luiz Rauli, né, fez o pedido, e a gente aqui do Rio, cara, foi muito bacana, cara, naquela audiência, né, porque a gente tinha uma pessoa muito importante aqui no Rio, que era a Benedita da Silva. Você lembra? Sim, claro. A Benedita da Silva, cara, com o apoio do pessoal daqui do Rio de Janeiro. Né? Nós tivemos no gabinete dela, nós fizemos uma audiência pública maravilhosa na Alerj. Né? E nessa audiência, o assessor dela estava lá em cima, né, naquela parte de cima da Alerj, olhando a gente, né, cara? E 2 dias depois ocorreu a nossa audiência pública, ela teve lá, né, cara, e deu total apoio, foi 100%, né? E aí outras figuras, né? Precisa citar, até o Bolsonaro apoiou a gente, na época, como deputado, né? Mas, principalmente o Wellington Prado, o Nelson Marqueselli é uma figura fantástica. O Goulart é fantástico, né? E muitos outros, tá? Agora, o Luiz Cláudio não participou disso 100%. O Luiz Cláudio foi um daqueles, eu acredito que tinham mais de 5.000 pessoas naquela audiência pública. O Luiz Cláudio foi uma dessas pessoas, tá? Que estava lá como a maioria estava. Não, é exatamente essa questão, porque o movimento social, o movimento sindical, ele exige que a gente tenha capacidade política e de diálogo, de articulação, de variadas forças políticas de diversos espectros ideológicos. A culminância de toda essa mobilização foi a sanção da lei. Foi a sanção da lei pela então presidente da República, Dilma Rousseff. Mas nesse momento, Luiz Cláudio, a gente apresenta, a gente tem, diante da categoria, diante das loterias, um problema muito sério, que é a questão da ação direta de inconstitucionalidade da lei dos lotéricos. Eu tenho acompanhado a mobilização da Febralote, dos diversos sindicatos, especialmente os trabalhos relacionados à PEC 142. O que você pode me dizer aí sobre o andamento do projeto de emenda constitucional que garante, que dá segurança jurídica para as lotéricas do país? Desculpe, fui eu que fiquei por engano. Tá? Agora vai. Vou tirar essa porcaria daqui e vou botar para longe. Faça a pergunta novamente, Rodrigo. Não, eu escutei sua pergunta, dá para editar. Vamos lá, vai nela, segue em frente. Bom, Evaldo, vamos lá, né? Essa questão da PEC é um terreno meio
escorregadio, tá? E eu vou tentar andar nele sem cair, tá? Se eu cair, você me socorre, tá? Bom, Combinado. vamos lá. A nossa lei, né, 13.177, ela lá né, no berçário, lá no Congresso, na Câmara, né, ela já existia esse questionamento. Tá? Por quê? Porque existe o artigo 175 da Constituição e ele é relativamente claro. Tá? Apesar de, né, agora, né, com o tramitar da ação, né, terem aparecido outros pareceres, né, que também são 100% dentro da Constituição, mas o 175, né, diz que todo serviço público só pode ser concedido mediante licitação. Tá? Bom, mas vamos lá. Isso já existia lá em 2015. Tá? Em 2015, as pessoas que participaram lá viram que tinham, se eu não me engano, 2 PLs, 2 decretos legislativos e uma PEC. A PEC era do Fausto Pinato. Tá? E essa PEC, ela ficou ali, né, genérica, né? Igual, não era aspirina, era ácido acetil salicílico, e ficou guardada, né, como genérica. Né? Bom, infelizmente, teve esse processo todo, né, houve o questionamento, né, do artigo 5A e 5B da 177, né, e quando houve esse questionamento, né, foi ressuscitada essa PEC. Ponto. Né? Bom, essa PEC, ela é genérica, né? Ela atende tudo. Tá? Mas, veja só, ela, por ser genérica, ela está passível de ser, né, trabalhada, melhorada, né? E é isso. Ela está hoje, né? Foi feito um trabalho excelente, né, junto ao TSE, com relação a pareceres, né, TSE, desculpe, junto ao STF, né, com relação aos pareceres da Câmara, do Senado, PGR não, PGR foi contra a gente, é alemão, é bandido. Né? Mas a ADU, né, a Advocacia, a AGU, a Advocacia Geral da União, foi feito um trabalho excelente. Tá? Mas essa PEC, o que acontece? Né? Se ela tramitar e ela englobar essa situação dos contratos das empresas lotéricas, né, ela tira a validade, né, do ministro do STF fazer o julgamento. É uma questão dela tramitar. Tá? Então, hoje, né, eu acho que o direcionamento de todo empresário lotérico, tá? Não é um empresário lotérico que vai para Brasília, não, de todos eles. Tá? Deveria estar em fazer os contatos com seus políticos, com seus amigos que são da política, né, nas suas regiões, né, e alertar para esse problema, porque, veja só, Evaldo, nós somos lotéricos. A categoria nossa é uma categoria bem vista pelo governo, pela população, pelos políticos, pela oposição, por todo mundo. Não tem por que a gente vivenciar esse drama que iniciou lá em 2004 ou 2005, não me lembro bem, e está se estendendo até hoje. Né? E a gente abre mão de lutar, de brigar, né, de conquistar melhorias para a gente como categoria, tá? Porque, veja só, né, o lotérico hoje, Evaldo, tá? É a empresa que atendeu todo mundo durante a pandemia, Evaldo. Tá? Enquanto o banco fechava, tá, os meus funcionários estavam atendendo. Tá? Atendendo quem? Atendendo a população mais pobre, mais necessitada. Por quê? Porque você, eu, que somos, assim, entre aspas, classe média, nós tínhamos o nosso por onde sair, mas o camarada que ia receber lá o auxílio, ele procurou a nossa loja. Tá? E os nossos funcionários, tá, contra todas as recomendações, contra todos os alertas, eles trabalharam durante toda a pandemia. Raras as exceções foram de cidades que fecharam loterias. Tá? Então, nós somos bem vistos. Nós deveríamos estar hoje
com uma situação financeira, também financeira não resolve também 100%, mas uma situação financeira mais tranquila do que a gente está hoje. Porque hoje, a situação das loterias no Brasil, elas estão amargando uma perda de clientes de todos os lados. A loteria hoje perdeu cliente na autenticação de serviços de contas, por causa do Pix. A loteria hoje perdeu cliente na autenticação de jogos, por causa dos jogos online. Tá? E nós agora pode ser que voltemos a prestar o serviço social, mas nós perdemos as 3 maiores fontes de renda da loteria. Tá? Então, isso passa por quê? Né? Isso é uma necessidade, né, que está demonstrando que nós, como categoria, temos que nos unir com o sindicato, com a federação, com todo mundo, né, e nos mobilizarmos, porque não é justo. E só não é visto porque nós ficamos calados. É isso, Luiz Cláudio. A gente costuma dizer que juntos somos mais fortes. Se a gente dá uma parada aqui para pensar na força, no significado, no alcance social das loterias, é algo que gera muito impacto. A família dos lotéricos, dos trabalhadores das loterias, dos empresários lotéricos. A loteria funciona como um banco social e a capilaridade extraordinária está espalhado nas cidades em que os bancos, os banqueiros, eles não têm interesse, mas a loteria está lá. E como você colocou com muita clareza, né? No período da pandemia, as loterias estavam lá prestando um importante serviço social. E tem uma regra básica do Estado de Direito: os contratos precisam ser preservados, a segurança jurídica. E é exatamente isso que nesse momento a gente não tem. A segurança jurídica para que as lotéricas possam desenvolver um trabalho que é essencialmente um trabalho social. E a gente tem acompanhado também a sua luta, a sua militância em favor dos lotéricos e também da população do Rio de Janeiro. Tem um desafio grande pela frente. Você é pré-candidato, eu tenho acompanhado alguns amigos lotéricos do Rio de Janeiro que têm declarado o seu apoio, a sua confiança, a sua pré-candidatura a deputado estadual. Quais são aí algumas propostas? A campanha ainda não começou, a gente toma muito cuidado com a legislação eleitoral. Por enquanto, você é apenas pré-candidato, não houve ainda a convenção, mas já tem aí um projeto de defesa das loterias e da sociedade do estado do Rio de Janeiro, certo? Evaldo, o estado do Rio de Janeiro, tá? E aí você vai me desculpar, né, porque a gente está falando para o Brasil todo, mas eu vou especificamente falar aqui do estado do Rio de Janeiro. Tá? Nós, dentro do estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos a Loterge. Tá? E eu até achei engraçado que teve uma publicação num grupo desse de Facebook de um lotérico muito amigo do meu pai. Era o meu nome, do meu pai. Que ele falava assim, pô, na época da Loterge, cara, eu trocava de carro todo ano só com a comissão da Loterge. Era significativo, né? O que ficava para a gente. Agora, veja só, a Loterge, né, apesar de ser uma loteria estadual, né, ela direcionava o percentual dela de lei, né, para a PAI, Stalose, todas as entidades, né, assistenciais que hoje passam dificuldades. Né? E o maior canal de negociação de venda da Loterge sempre foi as loterias. Então, falta o quê? Né? Isso é uma engrenagem que estão os dentes batendo e não se encaixam. É um lado a engrenagem da Caixa, o outro lado a engrenagem da Loterge, Fiebara, sei lá quem é que está na licitação. E a gente precisa ter o quê? Eu sei que eu tenho visto o Sindicato do Rio de Janeiro, né, tentando encaixar essas engrenagens, mas elas não encaixam. Talvez precise, né, de um empurrão político para que isso se resolva. Né? Então, por exemplo, o Luiz Cláudio da loteria, né, que é o nome que eu vou utilizar, né, possa tentar ajustar, lubrificar essas engrenagens, mas também não é só isso. Tá? O Luiz Cláudio promete para a categoria que vai ter, né, um espaço, né, se caso a gente venha conseguir alguma coisa, um espaço exclusivo para a categoria, dentro, né, do gabinete, dentro da Alerj. Tá?
Mas não é só a categoria lotérica, né? A gente tem no estado do Rio de Janeiro diversas situações que precisam ser muito melhoradas. Tá? Eu não vou me estender muito nesses assuntos, né? Porque a gente está falando de loteria, tá? Mas para a categoria do Rio de Janeiro, pode fazer uma pesquisa aí. A Lotérgia é 80%, o resto são os convênios que estão fechando. Né? Diversas prefeituras estão cortando o convênio com a Caixa, inclusive a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Já tem 2 ou 3 anos, não é recebido mais em loteria. E isso diminui o fluxo de pessoas na loteria e a gente perde capacidade de sustentar um negócio. Equilíbrio econômico financeiro, que deveria ser respeitado pela Caixa. E que é importante demais para as loterias, para a sociedade do Rio de Janeiro e do país. Luiz Cláudio, pode até não parecer, mas a conversa foi tão boa, fluiu com tanta naturalidade que a gente chegou aqui já ao limite do nosso tempo. Quero agradecer muito a você por essa participação, pelas palavras encorajadoras e desejar muito boa sorte nessa luta, meu amigo. Evaldo, eu às vezes me expresso de uma forma espontânea, né, que nem sempre é a melhor, tá? Mas você pode ter a certeza, tá? E isso aí eu não estou falando para o Evaldo, estou falando para você que é lotérico aí, que vai escutar esse áudio, né? Cara, meu coração é lotérico. Eu vivo disso há 30 anos. Né? Eu eduquei os meus filhos com loteria. Tá? Eu nunca me julguei lotérico, eu sempre fui vendedor de sonhos. E como mim, tem muitos aí. Abração, muito obrigado pela oportunidade. E lotérico, vamos acordar, vamos, né? Sacudir a poeira e dar a volta por cima. É isso, um grande abraço, Luiz Cláudio, e a gente se encontra no próximo quadro, no próximo programa, entrevistando na Web Lote TV. Grande abraço. Abração. Megaflex, a aposta certa para sua lotérica. Megaflex é um sistema integrado de gestão empresarial para loterias, feito por lotéricos para lotéricos. Está disponível nas versões Web, Gold e Black. Estamos em mais de 13 estados e mais de 200 loterias. Com o Megaflex, você tem a visão global da sua loteria, onde você estiver. Controle, análise e segurança. Fácil, ágil e completo. 10 minutos do seu dia para analisar todos os aspectos da sua loteria. Teste agora! Fale com a gente no WhatsApp 85988679116. Nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Facebook é só buscar Megaflex. Acesse nosso site e saiba mais. Não esquece de ativar as notificações e se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Lote Web TV.